bem? Hoje eu tô aqui no cenário do Evandro, que eu quero gravar uma tag pra vocês, até vim de cara lavada. E o nome da tag é Se Eu Fosse. Então eu peguei aqui umas perguntinhas na internet e eu vou respondendo pra vocês se eu fosse. Tá, a primeira pergunta é a seguinte. Se eu fosse um mês, eu seria dezembro. Uma porque eu gosto muito do verão. Outra porque eu amo as datas comemorativas que tem em dezembro. Então, pra mim, acho que eu seria dezembro, é mais a minha cara. Se eu fosse um dia da semana, eu seria uma segunda-feira. Porque o meu dia da semana, o meu dia de preguiça é segunda-feira. Eu amo segunda-feira. Eu fico deitadinha na minha cama, relaxando. Eu basicamente tiro a segunda-feira pra mim, assim. Então, pra mim, a segunda-feira é maravilhosa. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria primavera. Ah, eu gosto de primavera, gente, aquela meia estação, sabe? Gosto muito do verão, amo o verão. Mas a primavera é aquele clima gostoso, assim, acho que eu seria a primavera. Se eu fosse um planeta, não sei o que eu seria. Acho que eu seria a Terra, não seria diferente disso, acho. Eu gosto muito da Terra, gosto do que a gente tem aqui, acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem, né? Se eu fosse uma direção... Gente, se eu fosse uma direção, seria o sul? Sei lá, se eu fosse uma direção, que ridículo. Em relação à bússola. Se eu fosse um móvel... Porra, que pergunta idiota. Mas se eu fosse um móvel, eu seria uma cama. Eu amo dormir, então acho que eu seria uma cama. Se eu fosse um pecado, eu seria gula. Com certeza seria gula, eu amo comer. Se eu fosse um sentido, seria o paladar. Cara, eu amo comer, amo tudo que tem que comer, amo comer. Então eu seria o paladar. Se eu fosse uma pedra, seria muito preciosa. Não sei nem o nome de nenhuma pedra preciosa, mas eu seria a mais preciosa, porque eu sou muito preciosa. Se eu fosse uma planta, eu seria um girassol. Gente, adoro girassol, acho tão lindo. Se eu fosse uma flor, tá. Falei, girassol? Girassol não é uma planta, agora é uma flor, tudo igual. É girassol, gente. Você é uma trepadeira? Não, eu fico com girassol. E se eu fosse um clima? Estação do ano, não era isso? Não tinha essas coisas aí? Clima quente. Gosto de calor, não gosto de frio. Se eu fosse um prato, eu seria um baita de um cachorro quente. Gente, amo cachorro quente. Se eu fosse Se eu fosse um instrumento musical. Um instrumento musical. Um violão? Acho muito bonito um violão, pode ser um violão. Se eu fosse um elemento, eu seria fogo. Eu sou muito fogo. Se eu fosse uma cor, eu seria azul. Eu amo azul, gente. Azul. Amo azul. Se eu fosse um animal, eu seria um leão. É o meu signo e eu amo. Eu seria um leão. Se eu fosse um som... Tenho a mínima ideia do que eu seria. Se eu fosse um som, gente, sei lá o que eu seria. Se eu fosse um sentimento, seria amor. Um pouquinho de ódio, mas amor. Se eu fosse um lugar, eu seria a praia. Com certeza um lugar que teria um mar lindo, maravilhoso, bem azulzinho. Isso seria. Se eu fosse um sabor bem doce. Adoro doce, gente. Amo. Gosto muito de salgado. Amo salgado, mas tem dias assim que eu acordo que eu preciso comer um doce. Se eu fosse uma palavra, afeto, gratidão, teria várias palavras que eu seria. Acho que eu me encaixo em algumas. Ódio também. Se eu fosse um objeto, cara, não tenho ideia do que eu seria se eu fosse um objeto. Não tenho ideia. Sei lá, uma escova de cabelo? Pra quê? Não sei. Mas eu não sei que objeto eu seria. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria os lábios. Ai, gente, acho tão lindo o beijo. Acho muito sentimental, assim, sabe? Então acho que eu seria os lábios.
Se eu fosse um número, eu seria o 13. Que muita gente acha que dá azar, mas na verdade faz toda a diferença na nossa vida. Eu acho que pra mim dá muita sorte, assim. Eu acho que eu seria o 13. Se eu fosse um símbolo, eu seria um coração, talvez. Acho que eu seria um coração, E por último, não menos importante, se você fosse uma música, cara, acho que eu seria aquela Metamorfose Ambulante. Muito boa aquela música, gente. Então acho que eu seria ela. Então é isso, gente. Eram essas as perguntas que tinha na minha lista aqui. Essa foi a tag que eu quis trazer pra vocês hoje. Eu achei ela muito legal. E espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, já deixa aquele joinha. Se inscreve aqui no canal. Não esquece, gente. Preciso muito de vocês aqui pra ajudar o canal a crescer. E também me deixa uns comentários, gente. Me deixa comentários pra saber que tipo de vídeo que vocês querem. E fica ligadinho aí que logo terá vídeo sobre Natal. Acho que o próximo vai ser eu e o Evandro montando a nossa árvore de Natal, se Deus quiser, porque tá difícil montar aqui em casa. A gente começou até a fazer algumas decorações, mas a gente acabou não terminando, porque faltou pisca-pisca, faltou umas coisas aqui. Então acho que eu vou gravar a gente terminando a nossa decoração aqui e mostrar pra vocês. Então fica ligadinho aí que vai ter vídeo aqui no canal. E vai ter um na semana de Natal, vai ter, acho que não sei se... Não é na semana de Natal. Na próxima semana já, acho que na terça-feira já vai sair esse vídeo. Meu e da minha mãe. E muito, muito engraçado, gente. Vocês precisam ver esse vídeo, a gente quase morreu de rir. Então, fica ligadinho. Não esquece de se inscrever aqui pra ficar ligado nesses novos vídeos que vão entrar. Tá bom? Beijão, até os próximos vídeos.